Olá, boa noite. Começa mais uma edição do nosso painel regional, sempre com você de segunda a sexta-feira, 10 da noite, com entrevistas, debates e discussões importantes sobre os diversos temas que envolvem aqui o desenvolvimento, o crescimento da nossa região e temas importantes ligados ao país também. E lembrando sempre, às 1h30 da tarde, nosso primeiro encontro do dia, o painel regional Debates, com personalidades da nossa região e do Brasil, debatendo e discutindo nossos assuntos, nossos temas, as nossas pautas locais e regionais e, claro, debatendo também os assuntos e os temas nacionais. Nessa edição, espaço aberto aqui no espaço regional, no painel regional, mais uma vez para a gente discutir cultura, discutir arte e especialmente cinema. Eu estou aqui com o prazer recebendo o Alisson Montresol, se eu não tiver dito, está certo, né? Alisson Montresol, cineasta, que está com a gente aqui nesta edição do painel regional. Tudo bem, Alisson? Boa noite, prazer em tê-lo aqui. Tudo bem, é um prazer estar com vocês aí e falar um pouquinho sobre a arte que me fascina. Muito bem. Quem está com a gente também é o jornalista, produtor cultural e um especialista também em cinema, né? O nosso André Azenha, mais uma vez, participa conosco aqui do painel. Tudo bem, Azenha? Tudo ótimo, cara. Obrigado mais uma vez pelo espaço aí. É um prazer estar do lado do Alisson, que é um amigo, do Aldo também, que a gente conhece há tempos aí do jornalismo. E bacana você abrindo espaço mais uma vez para falar de cultura, entendendo a importância da arte. E aqui na região que a gente precisa muito desse apoio. Obrigado. É verdade. Aldo Neto completa aqui a equipe do painel regional nesta noite, mais uma vez. Tudo bem? Boa noite, Aldo. Boa noite, Edgar. Boa noite, Alisson. André, o telespectador. É sempre bom abrir espaço para a cultura, né? Que é um dos temas mais difíceis de ter espaço na mídia, principalmente televisiva, em debates, né? Tem muita programação cultural, né? Agora, debater a cultura é sempre um espaço difícil de ser aberto, né? O André sabe bem disso. Muito bem. 3017-9110, telefone para você entrar em contato com a gente, ligar para nós, participar, enviar sua pergunta, o seu comentário, debater com a gente. Você fica absolutamente à vontade. O espaço é sempre democrático, como você sabe, aqui no painel regional. Bom, como é que vai o cinema aqui na região, Alisson? A produção regional, local, enfim. A gente está num bom momento, na minha opinião. Né? Eu acho que a gente está seguindo aí a onda dessa ascensão do cinema nacional. A nossa região está muito bem representada. A gente tem bons profissionais saindo daqui. E eu acho que ainda tem muito a ser feito, mas eu acredito muito no potencial da região. Eu sempre falo isso. Sou um pouco bairrista, né? Sou daqui, mas eu acredito muito no potencial da região, não só no potencial de belezas naturais e de estrutura que a região tem, não só a cidade de Santos, mas a região como um todo. Mas eu acredito muito também nos profissionais que estão sendo formados aqui na região. E eu espero ver muito em breve aí grandes produções saindo do nosso pessoal aqui. Tem produções importantes que a gente pode destacar e confirmar isso que o Alisson está dizendo, não, Azenha? Com certeza. Ano passado, o Laje dos Sonhos, da Raca Pellegrini, que também é uma colega nossa, ganhou 4, 5 prêmios no Fest Amazônia, né? E pouco se fala aqui, né? A gente devia valorizar isso. E nesse último isso ano foi o quê? a gente... Uma curta? É um longa-metragem sobre a Laje de Santos. Sobre isso, a Laje, muito bonito, muito legal. E outras produções, não só de curtas, mas outros longas. Você destacou bem porque não houve divulgação alguma, né? A Raquel esteve conosco no lançamento do Curta Santos, né? Isso. Participou aqui com a gente, junto com o Ricardo, né? Que é o diretor, Ricardo Vasconcelos. o diretor do evento, e acabou que a gente não tocou nesse assunto, né? Mas a divulgação, o prêmio parece que foi dado depois. Nenhuma, né, foi depois. Foi depois. Eu queria que o André falasse um pouco também, Butano, sobre a mostra Cine Brasil Cidadania, que ele, através do Cinezen, lá, que é o site que ele fala lá de cinema, está organizando em parceria com o Sesc, que começa agora nessa semana aí, né? Vai ter um debate, vai ser exibição de filmes nacionais com debates, né? Aberto para a população. Um dos objetivos é ajudar nessa discussão, contribuir de alguma forma para o público aqui da região com a discussão sobre o cinema nacional contemporâneo. Então, nessa quinta-feira, dia 9, a gente começa com o Bollywood Dream, que é a primeira coprodução Brasil-Índia, dirigido pela Beatriz Segner, que é uma paulistana super talentosa. O Alisson vai estar lá amanhã fazendo a mediação desse debate pós-filme.
E no dia 16, a gente falando de produções aqui da região, tem o lançamento do filme Encontros, Sonhos e Realizações, que fala sobre o projeto Guerreiros Sem Armas, do Instituto Elos, que é daqui de Santos também, direção da Elisa Capai, que é uma brasileira, e do Patrick Vanier, que é um francês. A mediação vai ser do Valdemar Lopes, que é outro grande conhecedor de cinema aqui da cidade. E dia 23 a gente encerra com Os Melhores Anos de Nossas Vidas, que é um documentário bastante premiado da Andrea Pasquini, que é uma paulistana que tem uma relação com o Santos já há anos. E quem vai fazer a mediação nesse dia vai ser a Raquel Pellegrini. A entrada franca, realização, o Sesc, aí, que é um grande incentivador da cultura, né? Então, apostou no projeto e a gente abre esse calendário audiovisual agora em janeiro, 3 quintas-feiras seguidas. Quem for não vai poder curtir, se emocionar, se envolver aí com filmes que ainda não tiveram exibição no circuito aqui em Santos. Como é que foi feita essa seleção desses 3 filmes, né? Então, Cine Brasil Cidadania, a gente queria... particularmente, eu gosto muito daquele cinema que o cineasta quer contar aquela história, vai atrás e se vira para produzir, busca os parceiros, enfim. Não são produções blockbusters com grandes investimentos. E esses cineastas que vêm têm essa pegada, têm esse olhar e retratam realidades diferentes do Brasil, né? O Bollywood Dream é uma coprodução, mas é uma história de muita gente jovem que sai do Brasil à procura de um trabalho no exterior. De repente, conta a história de 3 atrizes brasileiras que tentam a sorte na maior indústria de cinema do mundo, que não é Hollywood, é Bollywood, na Índia. E também fazer esse intercâmbio com o pessoal daqui, né? Poder, por exemplo, o Alisson, que daí é legal ele falar, que já foi para o Haiti mais de uma vez, rodou longas lá, e é outra coisa que também a gente tem que divulgar e martelar isso aqui na região, valorizar esses profissionais daqui, que às vezes acabam sendo mais valorizados fora, né? E o importante é a gente tentar manter essa gente aqui. E a mostra, então, vai ter essa pegada, e coincidentemente, quando a gente foi fazendo a seleção, a gente viu que os 3 filmes eram dirigidos por mulheres, o que denota uma outra tendência do cinema nacional, que tem grandes cineastas, mulheres, e, enfim, como todos os segmentos de trabalho, já foi um segmento machista, e elas cada vez mais ocupando um espaço justo e merecido, com esse olhar universal, sensível. Legal, o Alisson fazer também uma rápida avaliação sobre essa mostra Cine Brasil Cidadania. Eu concordo plenamente com o André que esse cinema mais visceral me atrai, é o cinema que eu produzo, né? Essa coisa de... O cineasta, ele tem, parece que no sangue, essa vontade de contar algumas histórias. E outras histórias, nem tanto. E essa é uma das histórias que merece ser contada, né? Ele tem todo produto que nasce de forma genuína, que é que não tem aquela ligação tão forte com o dinheiro, acaba tendo uma ligação mais forte com a arte. Isso me agrada bastante, né? E ver isso em Santos é muito legal. Eu também gosto demais eu sempre falo para os meus alunos e alunas o quanto que eu aprecio o olhar feminino no audiovisual. Eu acho que a sensibilidade, a forma de ver o mundo é totalmente diferente. E eu comemoro demais quando eu vejo uma boa produção dirigida por uma mulher. Eu admiro, eu acho fantástico que a gente tem realmente matéria-prima para isso. E eu tenho certeza que quem for amanhã lá no Sesc vai ver um bom filme. E nos outros dias também vão ter a possibilidade de acompanhar trabalhos sensíveis e bem interessantes dentro do cinema. Perfeito. Esse tipo de mostra, né, ou a Mostra Cine Brasil, esse tipo de evento, né, a gente vem reparando que vem acontecendo vários, né, o Azen aqui pela cidade, pela região, isso é importante, né? A gente o que é que isso traz aqui, que tipo de horizontes que esses eventos abrem aí para o pessoal que atua nessa área? Então, a gente, nesse último ano, a gente recebeu, além dos festivais de curtas-metragens que a gente tem aqui em Santos, o Curta Santos, o Cinemice, que já tem tradição e fomentam o audiovisual local, é importante a gente também trazer e tentar fomentar a discussão, o aprofundamento do olhar, a discussão até de vida em comunidade, em sociedade e através do cinema, que, assim, lógico que é a área que eu gosto, que eu atuo, mas que é o meio de comunicação hoje, se não mais, um dos mais poderosos influentes que a gente tem no mundo, assim. Então, poder trazer esses filmes que não
tiveram uma carreira no circuito aqui na região e poder trazer esses cineastas, principalmente, para um debate que não vai ser eles virem e darem só um oi, irem embora, não, eles vão estar ali para conversar, vão ficar lá 40 minutos, 1 hora, conversando com o público, né? Acho que é uma oportunidade única, diferente até desses outros projetos de exibição que tem aqui na região, né? Mesmo quando vem a itinerância de uma mostra internacional de cinema, por exemplo, a gente vê o filme, mas não tem a chance de conversar com quem fez. Então, quando surgiu a ideia, foi realmente trazer essas pessoas logo após o filme, ali no fervor, né? A pessoa acabou de ver, então vai poder saber como foi aquela produção, poder conhecer um pouco mais desse diretor. Então, a gente vai tentar provocar e instigar isso no público. Vamos para o primeiro intervalo aqui no Painel Regional. A gente volta em instantes para continuar falando aqui de cinema e desta mostra Cine Brasil Cidadania, né? Voltamos já já. A gente volta ao segundo bloco do Painel Regional. Estou aqui com prazer conversando com o cineasta Alisson Montresol, também com o nosso André Azenha, que é um jornalista e produtor cultural e um apaixonado por cinema, né? E o nosso Aldo Neto, participando e colaborando mais uma vez com a gente aqui. 3017-9110, segue aí para a sua participação, para você entrar em contato conosco. E eu abro esse segundo bloco aqui, né, Aldo? Uma situação interessante, um trabalho que será realizado, não é isso, o Alisson? Na África, mais precisamente em Zâmbia, não é? Apoiado até por uma ONG da Noruega, segundo eu estou lendo aqui no release de vocês. E tem alguns brasileiros envolvidos aí nesse projeto aí, de um campo refugiado, é isso? Explica pra gente aí que projeto é esse, o que vai ser feito, o que vai acontecer, explica aí direitinho. Isso é interessante. Na verdade... Vocês vão para a África, é isso? A gente vai para a África, mas precisamente a gente vai focar o nosso trabalho num campo de refugiados que tem no noroeste da Zâmbia, que é um lugar onde vários países ali da África fazem fronteira. E esse lugar, assim, alguns países da África entrarão em guerra civil ou guerra religiosa, tal, e o pessoal vai migrando, né? E eles, especificamente nesse acampamento, que existe desde a década de 70, tem muita gente que foi para lá e hoje é praticamente esquecido pelo mundo. Então, o meu desafio, na verdade, é visitar esse lugar e tentar trabalhar com a autoestima deles, com a relação de identidade, usando a fotografia como o caminho, como ferramenta para isso. Porque tem gente que nasceu nesse lugar e nunca viu uma fotografia. Então, a nossa proposta ali como grupo é fazer retratos dessas famílias ou dessas pessoas e entregar para eles, como um símbolo de que que eu viajei para o outro lado do mundo e que isso sirva como um símbolo de que eles não estão esquecidos. E essa foto vai ficar ecoando dentro do barraco deles, que seja, da casa que eles têm, para que eles lembrem disso. E eu volto com esse compromisso de trazer também essas imagens e mostrar que essas pessoas têm nome, que essas pessoas têm história. E eu quero proporcionar uma possibilidade de contar essas histórias de novo. Então, o projeto chama Eco Image, que a ideia nasceu da possibilidade de uma imagem também ecoar. Que o eco está ligado ao som, né? E a gente controla o que a gente fala, mas a gente não controla o quando que ele vai ecoar, quanto tempo ele vai ecoar, para onde ele vai ecoar. E o projeto nasceu daí. Eu fiquei imaginando como seria, no bom sentido, quando as minhas fotos perdessem o controle e elas fossem para lugares onde eu não posso controlar e elas pudessem falar o que eu estou querendo dizer sem que eu possa controlar isso. Tanto desse lado do mundo, quanto na própria casa desses refugiados, que também essa imagem possa ecoar e alimentar a esperança desse pessoal que vive numa condição muito triste. E é isso. Estou indo lá semana que vem, estou indo para lá. Já semana que vem, é? Semana que vem. Legal. Nisso Legal. a internet pode colaborar também, né? Se põe uma foto dessa na internet com a história, você perde o controle dela. Com certeza. A internet é um excelente propagador, né? A única coisa que na verdade, a gente passa por uma situação que hoje o que perde o controle na internet são coisas que às vezes não tem conteúdo, né? Sim. É o chamado besterol que se multiplica pela internet. É o que só tem. Né? Agora, quando a gente está trazendo uma proposta um pouco mais densa, com mais consistência,
algo que precisa de uma reflexão, e precisa de um empurrãozinho para que essa imagem ecoe, né? Então esse empurrãozinho, na verdade, é um projeto consolidado, que tenha canais de divulgação, canais de... para que as pessoas entendam na verdade, para que deem tempo para entender isso, né? E uma das coisas que é diferencial aí é que não existe registro de nenhum brasileiro que foi nesse lugar até agora. E essa ONG norueguesa aí, qual é o contato que você tem com eles? E eles atuam exatamente direcionados em quê? Como é que surgiu essa coisa na sua vida aí, esse encontro aí? É bem interessante essa história, né? Na verdade, eu tenho uma produtora aqui na região e tem uma pessoa que trabalha na produtora comigo, que hoje está morando na Noruega, está fazendo curso de especialização lá na Noruega, e ele trabalha com desenvolvimento comunitário. Eu o conheci trabalhando com desenvolvimento comunitário no Haiti, onde eu estou também fazendo alguns filmes lá e alguns trabalhos fotográficos. E hoje ele mora na Noruega, ele fez contato com essa ONG já desenvolvia um trabalho nesse acampamento há alguns anos, e o convidaram para fazer parte dessa viagem que ele inclusive já está lá, ele e a esposa dele já estão lá. E aí quando ele começou a tomar conhecimento sobre a proposta da ONG, como que eles trabalhavam, eles têm um slogan que é muito interessante, que é: nós existimos para lembrar quem você é. E aí foi quando a gente entendeu que a fotografia tinha tudo a ver para sedimentar essa história, né? Aí ele me procurou e falou assim: o que você acha de a gente trabalhar com a fotografia com isso? Eu achei fantástico e meti as caras, fizemos a ONG está nos dando um apoio, porque nesse campo de refugiados não é qualquer pessoa que pode entrar, existe todo uma burocracia e tal. Eu preciso, inclusive, eu chegando, eu tenho que ter uma reunião com o ministro para poder ele liberar a entrada nesse lugar. E essa reunião tem que ser feita com a presidente da ONG, senão não acontece. Então isso tudo a gente vai enquanto eles trabalham com a parte de saúde, com a questão de criação de microcrédito, alimentação e tal, a gente vai trabalhar com outra área, que é a dignidade, com a esperança. Mas, na verdade, eles são a nossa porta de entrada para o lugar. E é uma ONG que trabalha especificamente com refugiados ao redor do mundo. E o nosso projeto é estender isso para outros lugares. E viajar o mundo aí tentando dar voz para esses esquecidos e esse pessoal que está sofrendo por aí sem voz. Você já tem bastante experiência nessa área, né? Você já fez um trabalho de antropologia com fotos no Peru, né? Fala um pouquinho sobre essa sua experiência lá no Peru também. Agora você buscou fundo. Mas Faz tempo isso aí? Faz tempo. Eu comecei esse trabalho, na verdade, foi quando eu entrei no mundo da fotografia. Foi em 98. Foi o meu primeiro trabalho. Eu recebi um convite para conhecer um pouco mais da cultura quechua lá no Peru. Eu ainda era estudante universitário, aqui da casa, inclusive. Santa Cecília. Santa Cecília. E eu estava ali, dando meus primeiros cliques, aprendendo algumas coisas. E eu fiquei fascinado pela possibilidade de contar histórias de povos usando a imagem. E aí eu pude experimentar esse conceito que é tão batido, mas é tão verdadeiro, de que uma imagem pode valer mais que 1000 palavras, né? E aí eu comecei a contar essas histórias, né? E aí desde 98 até 2008 eu fui 4 vezes ao Peru fazendo esse trabalho. Esse ano deve ter uma exposição no Peru, inclusive, dessas minhas fotos. Eu tenho algumas fotos inéditas. E foi, na verdade, a porta de entrada para mim. As fotos que eu tenho do Peru contam a trajetória da minha carreira como fotógrafo. E a partir daí eu comecei também a fazer outros trabalhos em tribos indígenas aqui no Mato Grosso, agora no Haiti. E eu espero viver até os 100 anos para poder chegar em todos os lugares que eu preciso ir. Haiti, por exemplo, tem uma população das mais pobres e que enfrenta maiores dificuldades no planeta, né? A Zâmbia, eu não tenho informações, mas pelo que você colocou, não é uma coisa assim tão diferente, né? Você tem realmente fascínio e atração por essas localidades aí com pessoas com mais carência? Assim? É curioso, né? Alguns amigos meus falam assim: pô, por que você não vai para Paris, né? Vai para Londres. Mas eu não sei. Claro que eu também gosto de Paris e de Londres, né? Mas
o fascínio que eu tenho por contar histórias me leva para A esses história em lugares. Paris e Londres é fácil. Né? É fácil, muita gente conta, né? Quem é um outro fotógrafo que segue um pouco essa linha é o seu Sebastião Salgado, né? Sim, ele é o grande mestre, o né? ícone. Ele já é uma lenda viva, né? Ele tem um trabalho muito consistente, muito... Não tem, agora, o último trabalho dele, Gênesis, está fantástico. E com certeza eu me inspiro muito no trabalho dele para moldar um pouco o meu trabalho. Não com essa questão, o Salgado ele foca muito no preto e branco, eu não necessariamente tenho essa restrição, né? Mas o diferencial é que durante essa minha trajetória como fotógrafo, eu descobri o cinema. Eu descobri que eu podia contar algumas histórias. É isso que eu queria Né? colocar, fazer essa ponte aí, essa ligação aí. Como é que surgiu aí o cinema da fotografia para o... Porque a fotografia Quando, como, por quê? Como é que foi isso aí? é a grande mãe do cinema, né? O Fotografia. cinema né? nasceu da fotografia em movimento. E eu iniciei com a fotografia que a gente chama de fotografia estática. E eu entendi que algumas histórias eram mais interessantes de serem contadas com imagens. Não tenho nada contra a palavra, também uso. Mas as imagens, elas contam de um outro jeito, né? E aí, no decorrer da minha vida, eu comecei a entender que quando eu colocava o movimento na imagem, eu conseguia contar outras histórias ainda, de outras formas. E aí o fascínio se estendeu. Por exemplo, agora eu estou fazendo um documentário no Haiti. Continuo fazendo meu trabalho fotográfico, mas literalmente eu dou voz para algumas pessoas com o documentário, né? E o alcance também é um pouco diferente. Às vezes eu consigo, não é bem o foco do meu trabalho, mas eu consigo cutucar algumas feridas da sociedade, né, com o filme, que não necessariamente eu consigo com a fotografia. Então o cinema ele veio complementar, eu não concorro com as duas artes. Eu trabalho com a fotografia e com o cinema, mas uma é extensão da outra para mim, pela minha primeira paixão, na verdade, né? Então, que é onde eu digo que a diferença que eu escolhi para mim, né? Eu escolhi caminhar com duas áreas, que é a diferença do Sebastião Salgado, e não que necessariamente precise, claro que não, o trabalho dele se resolve somente com a fotografia, sem sombra de dúvida, mas eu escolhi também essa outra mídia para contar histórias diferentes, e aí por isso que eu busco o diferente, né? Busco o lugar onde às vezes tem mais calor humano, às vezes tem brilhos nos olhos que falam mais, e acaba que eu sou fascinado por lugar difícil, lugar pobre, essa é a verdade. E a Zenha, acompanha também essa coisa da foto, gosta de foto também? Gosto. Aqui Santos Trabalho tem do Alisson. também, como no cinema, Santos também é um celeiro de a Baixada, né? De grandes fotógrafos, né? O Sarkis, né? Que é um mestre aqui para várias pessoas. O Alisson, que dispensa comentários. O Marcos Piffer, por exemplo, né? Que faz todo um trabalho isso. também voltado para meio ambiente e tal. E são pessoas que eu admiro bastante e acompanho. Perfeito. Pois não, Aldo? O Alisson também é professor agora, né? Em 2005 eu recebi um convite, você não gostaria de dar aula? Eu falei, eu não. Eu falei, não, mas por que não? Eu falei, não sei, nunca pensei nisso. Não, você não quer fazer um teste? Um teste? É, uma boa. E desde 2005 eu estou nesse teste. Eu percebi que também existe um prazer muito grande em ensinar, porque mesmo que eu viva os 100 anos que eu estou esperando, né, eu sou muito limitado, né? E à medida que eu consigo transmitir um pouquinho do que eu acredito para outras pessoas, eu me multiplico, né? Eu acho talvez um pouco de poesia demais, mas eu acho que esse é o santo graal. A única forma de eu me manter vivo é eu passando um pouco de mim para os outros. Então, aí é que entra a docência. Sou apaixonado também por dar aula. Legal. A gente está em cima do segundo bloco aqui, fazemos mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o painel regional. É rápido. Muito bem, este é o terceiro e último bloco desta edição do painel regional, que com prazer recebe aqui o Alisson Montresol, cineasta, né? E também o André Zenha, jornalista, produtor cultural. E conta com mais uma presença sempre importante do nosso Aldo Neto. O telefone segue aberto para você entrar em contato conosco. E eu queria voltar rapidamente aqui à Mostra Cine Brasil Cidadania, né, Zenha?
Porque ela vai se desenvolver em 3 etapas. Amanhã a primeira, dia 9, a segunda dia 16 e a terceira dia 23. Sempre às 7h30 da noite. Isso, 7h30, começo da sessão. Aí tem a exibição do filme e logo que o filme acabar tem o bate-papo com o diretor do filme. No caso, diretora. Amanhã a Beatriz Segner, no dia 16 são 2. A Elisa Capai, que é brasileira, e o Patrick Vanier, que é francês. E dia 23 a Andrea Pasquini. Então são cineastas aí que a gente convidou. E a gente espera realmente que o público possa curtir. No caso, são filmes que não tiveram uma carreira aqui no circuito comercial da região, mas de todo modo são filmes que conseguem dialogar com o espectador. Às vezes, né, a pessoa pode ficar um pouco assim de achando que vai ser aquele filme que não vai entender nada. Não é, são filmes bonitos, sensíveis, que têm um olhar contundente, mas que vão emocionar, envolver, e são filmes para todas as idades, homem, mulher, criança, jovem, adulto, idoso, enfim, para todo mundo. E a mostra é no Sesc, né? Na sala 1 do Sesc, o auditório do Sesc, eles estão num processo de reforma, a sala 1 fica em cima, então subindo o elevador ou as escadas, tá? Então a gente vai estar lá para receber todo mundo. Eu vou fazer uma pergunta para os dois, Boturão. Eu só confirmar aqui, né, Aldo? Sim. No dia 9 amanhã, portanto, o Bollywood Dream, o sonho bollywoodiano. Bollywood. Não é isso? Bollywood Dream. Isso, Bollywood, para quem, né, é a indústria de cinema lá da Índia, que é a maior produtora de filmes no mundo, mais de 1000 filmes são produzidos anualmente. No dia 16, na outra quinta-feira, também 7h30 da noite, Encontros, Sonhos e Realizações. Isso, não é isso? Esse é a premiere do filme, é lançamento inédito, não teve carreira fora de Santos, e foca o projeto Guerreiros Sem Armas de 2012. Curiosamente, o Guerreiros Sem Armas agora, 2014, está acontecendo, né, o pessoal lá do Instituto Elos, e esse filme retrata o Guerreiro Sem Armas anterior. Toda vez que eles fazem esse projeto, eles rodam um longa-metragem, então esse é o lançamento. E, para encerrar, no dia 23, também, 7h30 da noite, Os Melhores Anos de Nossas Vidas. É isso, né? Isso, que fala sobre o Sanatório Santo Ângelo em Mogi das Cruzes, e acredito que vai ser um filme também que vai mexer com todo mundo que for. Diga, Aldo. Queria perguntar para os dois, já que nós estamos falando de filmes que não têm um mercado comercial, qual a importância para a cidade da gente ter o Cine Arte mantido aí pela prefeitura já aí vai pelo menos uns 30 anos, né, Boturão? Acho que sim, né? Que foi aberta aí foi a Thelma que inaugurou a sala que leva o nome do Rubens Edival Filho, né? Do Rubens Evald, que é o cara que abriu as portas para todo mundo que queria ser crítico de cinema no país. Ele foi o pioneiro. Sim. E às vezes também é um pouco injustiçado aqui na nossa cidade, né? E ano passado houve uma homenagem a ele lá na Calçada da Fama do Roxy. E hoje ele segue firme e forte aí. É uma pessoa que a gente devia valorizar, porque também ajudou muita gente aqui. Sim, né? com certeza. Eu entendo que o cinema, às vezes, aí eu não falo só da nossa região, no Brasil, ele é visto somente como entretenimento. Existe a indústria do entretenimento, legal, é um bom momento para você relaxar, comer a sua pipoca. Mas o cinema nasceu da arte que promove reflexão. Então, e isso é um exercício. Se você não está acostumado a refletir, automaticamente você vai rejeitar. Tem que pensar, é difícil de entender, não sei o quê. Mas é um caminho, e o cinearte ele ocupa esse lugar. Ele oferece de forma completamente acessível em relação a valores, num lugar completamente acessível, filmes de excelente qualidade, que viajam o mundo aí, filmes de excelente qualidade, não tem lugar. Então é uma iniciativa que é, no mínimo, fantástica. Valdomiro Trento, mais uma vez com a gente aqui, diz assim: o povo que não cultua a sua história perde a identidade. Por que nós não temos a história, cultura e folclore, né, com muito poucos explorados e difundidos no cinema nacional, inclusive nos meios de comunicação? Quem é que pode responder? Ele está fazendo uma reclamação, né, Boturão? Claro. Está dizendo que o cinema e os meios de comunicação não exploram a cultura nacional. Eu acho que ele até está equivocado, né? Você vê, a própria Rede Globo acabou de exibir O Tempo e o Vento, que é uma obra nacional. Na verdade, ela fez uma adaptação, né? Sim. Do filme
por uma... Eles têm como se feito fosse uma- isso. eles Alguns têm feito filmes eles uma transformam minissérie, em minissérie, né? Com o Gonzaga foi isso também, de pai para filho. Mas no caso, o cinema nacional tem muito filme que retrata a nossa história. Talvez, aí eu acho que também é um pouquinho culpa nossa de perder essa síndrome de vira-lata e acreditar um pouquinho mais e ver e cobrar, porque aí os cinemas vão abrir as portas, né? Em 2010, é sempre bom ressaltar, foi a primeira vez na história do Brasil que mais da metade das salas de projeção estavam ocupadas com filmes brasileiros, Sim. que era o Tropa de Elite 2, o Nosso Lar e o Chico Xavier. E agora a Variety noticiou essa semana aí que Uma História de Amor e Fúria, que é uma animação brasileira do ano passado, dirigida pelo Luiz Bolognese, está entre os 20 e poucos aí selecionados, pré-selecionados para o Oscar de animação, e tem grandes Aliás, é um chances bom de filme. figurar entre os 5 indicados aí. Quem viu o filme, né? A gente aqui Eu assistiu, assisti. mas É um bom filme. muita gente acredita que não teve oportunidade ainda. E o Luiz Bolognese, que é casado com a Alice Bodansky, outra cineasta talentosíssima aí, fez um trabalho magnífico, que acompanha a história do início do descobrimento do Brasil até um futuro imaginário, em 2090 e pouco, quando há uma guerra pela água no Rio de Janeiro. É um filme bem interessante, que mistura história e ficção científica. Então tem sim, mas acho que é mais a gente provocar. Eu acho que hoje o Cinearte é um espaço, também a prefeitura inaugurou o Cine ZN lá, mas os próprios cinemas aqui da região hoje recebem festivais, a Mostra Internacional que vem, o Festival de Cinema Francês, né? O Cine Roxy, que a gente tem que ressaltar porque vai completar 80 anos e incentiva Verdade. pra caramba o cinema aqui na O cidade Toninho também, é um né? batalhador ali. O Alisson lançou 3 curtas lá no passado, outros cineastas daqui conseguem lançar seus trabalhos lá também, então é um incentivador. Mas aí cabe a gente também correr um pouquinho atrás, se informar, a internet facilita tanto, né? E a gente às vezes acaba perdendo tempo lendo algumas bobagens, e o cinema nacional é muito rico e ano a ano eu acredito que consegue produzir filmes de gêneros variados, não é mais aquela coisa de falar só de um determinado assunto. Tem. Basta ir atrás. E assim, né? Tem as comédias, blockbusters, que nem sempre são boas. O Cro, por exemplo, é um filme horrível, né? Coitado do Marcelo Serrado lá, que ficou Não fez perdido. sucesso, não virou o filme. Não, de bilheteria foi super Foi bem, bom. por incrível que pareça. Mas, enfim. Mas antes as pessoas iam para ver um filme americano ruim, agora pelo menos estão indo ver um filme brasileiro. E para um filme brasileiro ruim vem outros bons, e assim a indústria, se cria uma indústria que não há no Brasil, que há em Hollywood e em Bollywood. O Uriel Vilas Boas mais uma vez com a gente. Um abraço, Uriel. Até onde o meu universitário participa da programação cinematográfica e também até onde a Cinemateca do Maurice Legor, né, tem espaço nessa programação que é muito importante, segundo o Uriel questiona aí. O que houve com a Cinemateca? Na do Cinemateca continua, a Patrícia, filha do Maurício, continua dirigindo. Eles estavam fazendo agora uma mostra sobre todas as faces de Al Pacino, se eu não me engano. Então, volta e meia eles fazem lá, mostra ciclos de cinema sobre Stanley Kubrick, cinema nacional. É que também eles têm uma subvenção, se eu não me engano, da prefeitura. As atividades continuam e o acervo está lá, né? Aí a gente também procurar e tal, ir lá, conhecer, a Patrícia recebe as pessoas, enfim, continua. Por falar nessa coisa de não se aproveitar o folclore ou as histórias nacionais, enfim, como o Valdomiro colocou há pouco, vocês acham possível, né, serem realizadas produções, nem que sejam curtas-metragens, enfim, sobre as grandes figuras da cidade e da região? Nós teríamos capacidade para mostrar, talvez até nas nossas emissoras regionais, não sei, elas estão aí para isso, né? Na verdade, isso É está muito acontecendo, difícil. mas muito devagar. Né? Na verdade, talvez o que seja incompatível seja a ansiedade de algumas pessoas em querer que as coisas andem rápido demais. Mas o processo de produção cinematográfica é um processo complexo. E é um processo que se aprende fazendo. Então, às vezes a pessoa faz o outro telespectador falou sobre o cinema universitário. O cinema universitário tem um caminho para ele, tem um lugar para ele, só que o cara está aprendendo, ele está descobrindo, ele está experimentando. E às vezes a cobrança é muito grande em cima dele. Então, e aí a sociedade talvez seja uma das principais culpadas no processo. Então, eu estimulo tanto os meus alunos a produzir, a fazer exatamente isso. Destaca a personalidade da região,
conta a história de quem fez parte pra gente aqui, que tem um significado especial para nós. Isso tem acontecido, mas ainda timidamente. Mas eu sou o cara da esperança, eu sou otimista. Você é mesmo. Eu acho que é possível, eu acho que está caminhando devagar, mas está caminhando para um lugar bom e com solidez. Muito bom. Alisson, nós estamos encerrando aqui essa edição do Painel Regional. Obrigado pela presença, sucesso aí nas suas aventuras aí pelo mundo afora e volte sempre aqui com a gente. Valeu. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Meu carazinho, obrigado também por estar com a gente. Obrigado Valeu. mais uma vez, e quem quiser saber a programação completa da mostra, tem a página no Facebook, facebook.com/Cine Brasil Cidadania, ou no site, na programação do Sesc Santos, tem tudo detalhadinho lá. E obrigado, Edgar, Aldo, valeu pelo espaço mais uma vez aí. Aldo, valeu, viu? Obrigado. Hein? Boa noite a todos. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Regional volta amanhã 10 da noite e ao 1h30 da tarde o nosso Painel Regional Debates. Até amanhã. Tchau.